Olá, hoje eu quero conversar diretamente com vocês, mãe. Mães, em outro momento, falamos sobre os áudios guiados com os seus filhos dentro do projeto Rena. Mas existe uma parte essencial do processo que muitas vezes é pouco compreendida e que faz toda a diferença nos resultados, que é a aplicação da Leia em vocês. A Leia, liberação emocional auditiva, quando aplicada nas mães, não é um complemento, ela é uma base do processo. E vou explicar o porquê. Existe uma conexão muito profunda entre a mãe e o filho. Não é apenas o emocional, é também energético, comportamental e até neurobiológico. O sistema da criança, principalmente no TEA, é altamente sensível ao ambiente, e o ambiente mais influente é o da mãe. Isso não significa culpa, significa conexão. Quando a mãe está sobrecarregada, ansiosa, em estado de alerta constante ou emocional exausto, o sistema da criança capta isso. Muitas vezes, não de forma consciente, mas através de sinais sutis, tom de voz, respiração, tensão corporal, microexpressões. A criança sente e responde a isso. Agora pense comigo, se a criança já tem uma dificuldade natural de autorregulação e ela está inserida em um ambiente onde existe tensão emocional, mesmo que silenciosa, o sistema dela tende a se desorganizar ainda mais. E aqui que a Leia entra na mãe. Quando vocês passam pelo processo da Leia, nós começamos a atuar nos padrões emocionais que vocês carregam. Ansiedade, medo, preocupação constante, sensação de não dar conta, culpa, tudo isso vai sendo trabalhado de forma sutil, sem confronto, sem esforço consciente. A Leia não exige que você resolva nada racionalmente. Ela ajuda o sistema a se reorganizar por dentro. E quando isso acontece, mãe, algo muito importante muda. O seu estado interno. Você começa a sentir mais calma, mais centrada, mais reativa, mais presente. E isso impacta diretamente o seu filho, porque a criança começa a perceber um ambiente mais seguro, um ambiente mais estável, um ambiente onde ela não precisa reagir o tempo todo. Muitas vezes, só essas mudanças já reduz crises, melhora comportamento, facilita o desenvolvimento. E o mais interessante é que isso acontece sem você precisar fazer algo diferente com o seu filho. Você muda e o sistema responde. Dentro do projeto Rena, nós entendemos que tratar apenas a criança é olhar só a metade do processo. A outra metade está em você. Isso não é um peso, muito pelo contrário, é um poder. Porque quando você se regula, você se torna uma referência de regulação para o seu filho. É como se fosse um campo organizador para ele. Outro ponto muito importante é que a Leia, liberação emocional auditiva, também ajuda a reduzir o nível de preocupação crônica. E isso é extremamente comum em mães de criança com TEA. A mente fica o tempo todo no futuro, se indagando, será que ele vai melhorar?
Será que ele vai conseguir? E quando eu não estiver mais aqui? Essas preocupações constantes mantêm o sistema de alerta, sistema simpático do corpo. O sistema em alerta não descansa, não recupera, não se equilibra. A Leia ajuda a reduzir esse estado, não apagando o cuidado, mas diminuindo o peso emocional que ela carrega, que você carrega. Você continua sendo uma mãe atenta, mas sem excesso de tensão. Isso muda completamente a qualidade da sua presença com o seu filho. Elas voltam a sentir, voltam a ter mais paciência, mais clareza, mais conexão com elas mesmas. Isso reflete diretamente no vínculo entre você com o seu filho. O vínculo fica mais leve, mais verdadeiro, menos baseado em esforço e mais em presença. E aqui entra um ponto essencial. A criança não precisa apenas de técnica, ela precisa de um ambiente emocional seguro. E você é a base desse ambiente. Por isso, quando aplicamos a Leia em você, mãe, não estamos tratando a mãe separadamente. Estamos fortalecendo um sistema que sustenta a criança. E os benefícios aparecem de várias formas. A criança pode ficar mais calma, pode responder melhor às orientações, pode reduzir comportamento de resistência, pode se sentir mais seguro para interagir, porque agora ela está inserida em um campo mais organizado. E tudo isso acontece de forma natural, sem pressão, sem cobrança e sem necessidade de perfeições. Outro ponto importante, cada mãe tem o seu tempo. Assim como as crianças, vocês também passam por um processo. Algumas sentem mudanças mais rápidas, outras percebem aos poucos, mas todas, quando mantêm o processo, começam a acessar um estado interno diferente. Isso transforma não só a relação com o filho, mas a forma como vocês vivem o dia a dia. Dentro do projeto Rena, nós não olhamos apenas para sintomas, nós olhamos para a relação, para o ambiente, para padrões. E a Leia na mãe é uma das ferramentas mais poderosas para reorganizar esse conjunto, porque ela atua na base invisível que sustenta tudo. Então, se tem algo importante que eu quero passar para vocês hoje, para que vocês levem daqui, cuidar de vocês não é se afastar do seu filho, é cuidar melhor dele. Quando você se regula, você oferece ao seu filho algo que nenhuma técnica substitui: um ambiente emocional estável. E é nesse ambiente que o desenvolvimento aparece realmente. Por isso, dentro do Projeto Rena, vocês não são apenas acompanhantes do processo, vocês fazem parte ativa dele. E a Leia é o caminho que ajuda vocês a acessarem esse lugar de mais equilíbrio, mais presença e mais segurança. E quando isso acontece, o seu filho sente, ele responde e ele evolui.